bem de manhã e sem cessar vigiarei, orar. Olá, graça e paz a todos. Nós estamos muito felizes por você estar com a gente. É muito bom que você esteja com a gente nesse momento em que a gente vai meditar na palavra do Senhor. Você que está a primeira vez com a gente aqui no nosso canal, aproveita, se inscreve no canal, tá? Faça a sua inscrição, ativa o sininho, que é para quando nós postarmos alguma coisa, alguma mensagem, você também vai ser informado de que tem vídeo novo para você assistir. Não precisa nem ficar preocupado, né, com os horários que a gente vai postar, porque você vai ser avisado quando a gente postar alguma coisa. Então, faça a sua inscrição, não deixe de fazer a sua inscrição. Ative o sininho e faça parte desse projeto com a gente. Nós estamos impedidos de estarmos juntos, né, por motivos que não são da nossa vontade, né, que é o Covid que está realmente assolando a nossa cidade. O número de infectados só cresce e a gente está preocupado com isso. E por isso nós já te dizemos, olha, cuida, tá? Não deixa nada passar, não. Não esquece de usar sua máscara, presta atenção onde você põe sua mão se você precisar sair de casa, cuida bem da sua higiene, tá bom? Nós vamos dar início nesse período de meditação na palavra com uma oração. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para te louvar, para engrandecer o seu nome. Ó Deus, que esse período de estudo da sua palavra, tu possa estar tocando na vida de todos aqueles que estão nos vendo nesse instante. Pai, que o seu Espírito possa penetrar nessas vidas. E nesse momento também eu peço que me use, Senhor Deus, para falar da sua palavra, para transmitir aquilo que tu queres para as pessoas. Imploro, Senhor Deus, a sua bênção, as suas misericórdias, não porque me acho merecedor de alguma coisa, mas é em nome de Jesus que nós te imploramos. Amém e amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Colossenses. Você que está aqui com a gente pela primeira vez, não tem acompanhado nossa série de estudos, nós estamos estudando Colossenses. E nós estamos no capítulo 1 já há algum tempo. Eu vou fazer uma pequena revisão para você pegar o embalo com a gente aqui, mas hoje nós vamos continuar no capítulo 1 e hoje nós vamos ver apenas dois versículos, versículo 18 e 19. Tá? Nós vamos ver esses dois versículos para a gente poder terminar, né, o que a gente está vendo aqui, que é o relacionamento de Cristo, né, o relacionamento de Cristo. Então, abra a sua Bíblia, nós vamos ler os dois versículos e depois eu faço a revisãozinha para você. Versículos, capítulo 1, versículos 18 e versículo 19. O 18 diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. 19. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é o texto que nós vamos ver hoje. O que nós já estivemos vendo anteriormente? Nós estivemos vendo que o relacionamento de Cristo com Deus, que é o versículo de número 15. Esse relacionamento. E nesse tópico, a gente viu que João 10, 30 dá uma boa resumida em tudo. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Aí, mais para frente, versículo 16, versículo 17, nós vimos o relacionamento de Cristo com a criação. Eu, você, todos os seres criados. Aí, novamente, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele,
nada do que foi feito se fez. E hoje, nesses dois versículos, o versículo 18 e o versículo 19, nós vamos estar pensando um pouco no relacionamento de Cristo com a igreja. E o versículo começa dizendo que ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, Cristo é a cabeça. William Hendricks, que é um comentarista bíblico, comentando esse texto, ele disse que nas primeiras cartas de Paulo, ele não escreveu acerca de Cristo como cabeça da igreja, mas da igreja como corpo de Cristo. Veja a inversão. O propósito naquelas cartas que Paulo escreveu dessa forma era mostrar que o único corpo tem muitos membros. Um único corpo tem muitos membros. Seu objetivo aqui em Colossenses é mostrar que Cristo governa toda a igreja. Colossenses, como nós já falamos anteriormente, nós já vimos que o tema do livro é a preeminência de Cristo. Só Cristo, mais nada. Precisa de mais nada. Só Cristo, ele é o suficiente para resolver tudo, porque ele é o dono de tudo. Então, Cristo é o que governa toda a igreja. E esse é o tema. Cristo, somente ele, mais nada. Assim como o corpo não tem vida sem a cabeça, a igreja não existe sem Cristo. Não tem como, não existe igreja sem Cristo. Sem Cristo é qualquer coisa, menos igreja. Pode ser clube, pode ser o que for. Cristo não é a cabeça da igreja. Se Cristo não é a cabeça da igreja, ele não a igreja é totalmente morta. Então, Cristo é tudo. Se ele não é a cabeça, corpo sem cabeça, como é que funciona? Como é que anda? Como é que vive? Se Jesus Cristo é o fundamento, o dono, o edificador, o protetor da igreja, é isso que a gente precisa saber. Mateus, no capítulo 16, versículo 18, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha, é bom a gente lembrar e a gente pensar numa coisinha, só abrindo um parênteses aqui, sobre esta pedra. Jesus não está se referindo a Pedro, porque todo o texto, o contexto dele todinho, está voltado para Cristo. E para que essa frase ficasse voltada para Pedro, como sendo aquele que onde a igreja seria edificada, não Cristo, mas Pedro, a frase teria que ser assim: eu também te digo que sobre ti edificarei a minha igreja. Mas não é isso que está escrito. Então, nesse texto aqui, a referência é realmente a Cristo, é Ele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, se você está pensando que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja visível, essa igreja que a gente vê, essa igreja que a gente está impedido de reunir e tal, não, você se engana, porque a referência é a igreja invisível, a igreja de Cristo, que vai estar com ele no céu. Cristo é a cabeça da igreja. E dois aspectos que o Hendricks fala para a gente. Primeiro, o sentido é o sentido orgânico que ele fala. É Cristo a cabeça no sentido orgânico. Como é que é isso? A igreja só tem vida em Cristo. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Cristo é a fonte de poder, de alegria, de vida da igreja. Isso é o orgânico da igreja. A outra forma é Cristo cabeça governante da igreja. Cristo tem autoridade e poder para controlar e para mandar na igreja. Por isso que os oficiais têm que ficar espertos, porque são apenas instrumentos de Cristo para atuar na igreja. O corpo age, mas a cabeça
que comanda o corpo. Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Esse Cristo que manda em todas as coisas. E a cabeça que planeja para que o corpo possa executar. É isso que assim que funciona. A gente vê Cristo agindo e comandando a igreja, independente de homens. Quando nós, como homens, como dirigentes da igreja, falhamos, Cristo corrige e nos corrige. Por isso a responsabilidade tão grande das pessoas que dirigem a igreja, muito grande. Aqueles que estão à frente têm uma responsabilidade enorme, porque tem que seguir as ordens do Senhor Jesus, aquele que nos criou. No versículo 18, né, do 1:18, a segunda parte, está escrito: é o princípio. Aqui a gente vai ver que Cristo é fonte da igreja. A igreja tem origem nele. Então é da onde surge a igreja. Como surge a igreja? A fonte é Cristo. Jesus é quem supre a igreja através de dons, através do seu poder, do Espírito e da sua palavra. Por isso que nós não podemos negligenciar a palavra de Cristo. Nunca. A igreja é a ideia da mente de Cristo. O plano da igreja estava no coração de Cristo. O desejo, a vontade, tudo isso parte de Cristo. Inclusive a obra de criar, de construir essa igreja foi um trabalho extremamente penoso, porque custou o sangue dele. O resultado disso, do amor de Cristo, é a igreja, é esse cuidado que ele teve, que ele cuidou. Terceira coisa que a gente vê no versículo 18, na terceira parte dele, é que é o primogênito dentre os mortos. Cristo é vencedor da morte. Olha, gente, isso é uma coisa muito, mas muito importante. A ressurreição de Cristo é a razão de existir da igreja, sabia? Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria igreja. Não haveria. Se a ressurreição de Cristo prova que existe uma nova vida disponível para seu povo, a ressurreição de Cristo é também o poder pelo qual a igreja vive. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Gente, todos os grandes nomes de religiões diversas que existem no mundo, havia uma pessoa principal que morreu, inclusive no cristianismo. A diferença é que o nosso ressuscitou. Muitos que ressuscitaram morreram. Lázaro é o grande exemplo. Lázaro estava morto e reviveu. E cadê Lázaro? Morreu e não ressuscitou mais. Foi só uma vez. E nós temos outros exemplos de que Cristo ressuscitou outras pessoas e que morreram. Cristo venceu a morte. Primogênito, o primeiro a vencer a morte, o primeiro a tornar a vida e não morrer mais. Cristo não é um herói morto, fundador do passado, mas é a presença viva. Cristo está vivo. Ele é autor da vida e conquistador da morte. Já pensou nisso? Ele está vivo. Ele está vivo. E ele está presente. Numa época tão terrível, a gente fala tanto de morte, de gente que morreu de Covid para lá e Covid para cá, e tanta coisa. Nós temos um Cristo vivo, presente, consolando, cuidando, ajudando a gente a vencer isso aí. Quem nele crê, não vai morrer eternamente. Então você também pode receber essa vida vinda de Cristo. Por quê? Só pode dar quem tem. E Cristo tem a vida. Ele venceu a morte. E isso está disponível para você também. Experimente isso. Aí você não vai se preocupar com Covid. Não vai se preocupar com nada. Porque você só vai ter vida
para glorificar a Deus eternamente. Pense nisso. Quem nele crê não vai morrer eternamente. A última parte do versículo 18, ele vai dizer: para que em tudo tenha a preeminência ou a prioridade. Pela ressurreição, Cristo venceu todo inimigo e todo poder adverso. E não há nada na vida ou na morte que possa sujeitá-lo ou conter ele. Não existe nada. Jesus foi exaltado e está à mão direita de Deus Pai, como diz Mateus 16, 19. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele foi feito Senhor e Cristo e exaltado sobre todos. Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Tem mais glória do que os maiores nomes. Seu nome é glorioso, mais glorioso do que os dos anjos. Já pensou isso tudo? Isso é o Cristo. E Cristo que ele é o alfa, ele é o ômega. Sabe, o princípio, o começo, o fim. Não tem mais nada. Em todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Isso o Paulo fala em Efésios 1, 22. Todas as coisas estão sujeitas a ele. Então, pensa nisso. A quem é que você serve? A pessoa que você serve tem a prioridade de tudo. Por isso que Paulo, nesse livro, fala tanto e demonstra para a gente um Cristo que é mais do que suficiente para qualquer coisa que você pense, tanto na vida quanto na morte, porque ele foi vencedor. Então ele pode, quem deu a vida, ele pode também dar a vida eterna. Então ele é dono de tudo, cuida de tudo. Versículo 19. Se você pegar e der uma olhada comigo aí, você vai ver. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude. Tudo quanto Deus é, habita em Cristo. Tudo quanto Deus é, habita em Cristo. Eu e o Pai somos um. A relação dele com Deus, que nós já vimos isso antes. Você pode ver esses vídeos no Facebook, tá lá. No meu, no da Mari, você pode ver os outros vídeos a respeito desse capítulo, desse trecho que a gente está estudando. Toda a plenitude da divindade, todos os atributos divinos reside em Cristo. Então, gente, Cristo é tudo. Nele está a plenitude. Quando a gente pensa em plenitude, pensa em pleno, em total. Pleno, total. É isso. João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido sua plenitude e graça sobre graça. Aí vem o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Colossenses, versículo 9, ele diz que, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Veja que aí está um dos mais sublimes ministérios da revelação divina. A pessoa teantrópica de Cristo. Sabe o que significa isso? A palavra feia. Mas nada mais do que o estudo de Deus feito homem. Essa é a revelação. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é eternamente gerado do Pai. Luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Eu e o Pai somos um. Aquele que criou os mundos e estelares e as hostes incontáveis de anjos,
Aquele que lançou as colunas do universo e conhece cada estrela pelo seu nome, esvaziou-se, fez-se carne, fez-se homem, fez-se pobre, nasceu numa manjedoura, nasceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Mas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe, eu gostaria que você pensasse bem nisso, nessas palavras. O relacionamento de Cristo conosco, porque nós somos igreja. O relacionamento de Cristo, assim, pessoal comigo, com você. O relacionamento pessoal, ele pode mudar muitas coisas na sua vida, porque você está vivendo uma vida sem Ele, uma vida longe dEle. Nesse momento de isolamento, existem muitos que estão se isolando também desse Cristo que é o Senhor da igreja, que é o cabeça da igreja. Tem gente que está se isolando, deixando Ele de lado. Não está fazendo as suas devocionais, não está preocupado com outro irmão. Olha, não vê o irmão há tanto tempo, mas também não dá um telefonema, não manda um recado, não dá uma buzinada na porta, não visita ninguém. Esse é o desejo de Cristo para a sua igreja, que a gente esteja juntos. Porque é isso que vai acontecer. Nós estaremos juntos no céu, com o Senhor. E nós vamos viver eternamente com Ele. Pensa nisso. Coloca a sua vida diante de Deus. Nesse texto da palavra a gente está vendo tantas coisas que Deus tem feito e que Deus está fazendo, né, ainda. Porque quando a gente observa todos esse texto que nós estudamos sobre relacionamento a partir do versículo 15, né, o relacionamento com Cristo, a gente vê Cristo se relacionando com o Deus, o Criador, sendo Ele mesmo, com a criação que somos nós todos, sem contar toda a criação. Nós estamos falando dos animais, das plantas, nós estamos falando de tudo. Existe uma relação que todas essas coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada não existiria. E agora a gente viu o relacionamento de Cristo conosco diretamente como igreja, como aqueles salvos, aqueles que estão próximos de Cristo, porque houve uma entrega, houve uma decisão de andar e de viver de acordo com a palavra de Deus. Desejo que você se preocupe com isso. Desejo que você busque a Deus. Já existe muitas pessoas hoje que passaram pelo Covid, estão se recuperando, estão bem, e a gente precisa dar graças a Deus por essas pessoas também, porque nós oramos e Deus atendeu as orações, mas também nós precisamos orar para que essas pessoas entreguem as suas vidas a Jesus. Muitas pessoas estão passando por isso e é a oportunidade da gente falar: olha, você esteve muito próximo, né? O que seria se você tivesse passado e não tivesse voltado? Onde estaria você? Onde você passará a eternidade? Já pensou nisso? Já parou para pensar? Onde é que você vai passar a eternidade? Vou orar por você nesse instante. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Ore comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, nas suas mãos nós entregamos, Senhor Deus, esses momentos de meditação. Pedimos, Senhor Deus, que esteja agindo na vida de cada uma das pessoas que estão me vendo, me ouvindo. E, Senhor, que a sua graça e seu amor possa estar, Senhor Deus, com a vida de cada um. Ó Deus, quantos problemas temos enfrentados com o Covid, quantas pessoas têm partido, Senhor Deus, e nós também reconhecemos quantas pessoas têm sido preservadas. Ó Deus, nos livre desse mal, nos livre, Senhor Deus, para que
nós possamos a cada dia, Senhor Deus, nos aproximar mais de Ti, viver o início da nossa vida eterna aqui, glorificando, Senhor Deus, exaltando o Seu nome enquanto estamos aqui. Nos ajude, Senhor, a viver esta vida eterna aqui já, iniciando aqui, servindo, Te buscando, Te louvando, Senhor, porque o nosso principal objetivo, o objetivo principal da nossa criação, o principal motivo de nós estarmos aqui é para honrar e glorificar o Seu nome. Ó Deus de misericórdia, pela Sua graça, Senhor Deus, é que nós imploramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por você estar com a gente e nós convidamos você a permanecer conosco. Nós vamos estar aqui postando os vídeos nesse período em que a gente vai estar afastado, ou até mesmo a gente tem transmitido também quando tem os cultos presenciais. Nós queremos que você não esqueça. Faça sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, coloque o seu comentário. Vamos agir junto, faça seu pedido de oração, que a gente vai estar sempre orando e falando e podendo até, quem sabe, responder algumas dúvidas, algumas coisas. Nós pedimos que Deus abençoe muito a sua vida e que você realmente seja livre desse mal que está aí assolando. Mas não esqueça, se cuida, não deixa as coisas, não use as coisas relaxadamente não, se cuida, se proteja, se preocupe, tá bom? Não tente a Deus, porque tem gente que diz, Deus é quem guarda. Deus é quem guarda, mas é Deus também que diz, o mandamento diz para não tentar o Senhor teu Deus. Então, se Ele te dá as condições de você se livrar, então vai lá, usa o álcool gel, usa o sabonete, água, lava a sua mão, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. E sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus